Chama, chama. Para minhas potências! Chama. Sou o professor Rafael Mendes, sou professor de Química e, como eu tinha falado antes, eu vou colocar mais uma videoaula com um tema bastante interessante. Qual é o tema de hoje? Alguém sabe? Pois bem, distribuição eletrônica. Algumas pessoas falam que é bastante complexo, mas eu irei te mostrar que não tem nada de complexo. Eu irei te mostrar que vai ser fácil você aprender distribuição eletrônica, ok? Vamos lá. Pois bem, antes de iniciarmos distribuição eletrônica, nós temos que lembrar do que nós já sabemos. O quê? Nós temos que lembrar que um átomo ele é constituído de um núcleo, certo? E uma eletrosfera. Pois bem, essa eletrosfera ela fica ao redor do núcleo, certo? E ela é denominada de eletrosfera porque ela guarda, no caso, ela segura ou suporta os elétrons. Pois bem, a eletrosfera ela é dividida, ela é classificada em 7 partes. Essas 7 partes são chamadas de camadas de, no caso, ou camadas eletrônicas ou nível de energia, ok? Então, camadas eletrônicas ou nível de energia. Mas na frente a gente vai ver que também elas são chamadas de número quântico primário, ok? Mas vamos lá. Até então, essas camadas elas são classificadas em 7 letras, ok? Então são 7 camadas, 7 letras para classificá-la, certo? A primeira letra é a letra K, a segunda, a letra L, M, N, O, P e Q. Elas são classificadas de acordo do centro do núcleo para fora. Então, a camada K ela é a mais próxima do centro. A camada L é a segunda, a camada P a terceira e aí vai, certo? A P não, né? A M, L, M, N, O, P e Q, certo? Então, nós estamos vendo aqui um retângulozinho que ele mostra a quantidade exata de elétrons que cada camada suporta. É isso aí. Eu não posso colocar e nem cabe, ele nem consegue ficar mais de elétrons que está mostrando. Isso mesmo. Cada camada tem seus elétrons, certo? A camada K só suporta 2 elétrons. A camada L, 8 elétrons. A camada M, 18. N, 32. O, 32. P, 18. E a Q, 8 elétrons, certo? Elas não suportam mais. Pois bem, os elétrons de um átomo são colocados inicialmente na camada mais próxima do centro para fora. Então, vamos lá. O elétron, o elemento, digamos, com 8 de número atômico, ele vai possuir 2 elétrons na primeira camada, mais próxima, e o restante na outra camada, que é a L, depois da K, ok? Essa é a divisão, certo? Essa é a separação. Pois bem, verifica-se que a última camada de um átomo não pode ter mais de 8 elétrons. Pois é, isso tem que seguir a regra do octeto. Lembra da regra do octeto? Abre aspas. Regra do octeto, para quem não lembra, é aquela regrazinha que fala que todo elemento químico tende a ficar estável, semelhante aos elementos gases nobres, que eles têm 8 elétrons na sua última camada de valência. Então, todo elemento químico tem que ter 8 elétrons na sua última camada de valência para ficar estável. Então, vamos lá. Os elementos instáveis, eles se assemelham aos estáveis. Quais são os estáveis? Esses daí que está mostrando no quadradinho, que são os elementos da família 8A. Então, todos esses elementos, eles terminam com 8 elétrons. Ok? Vamos à frente.
Quando isso ocorre, quando o elemento ele não termina com 8 elétrons na última camada, devemos colocar as mesmas camadas, na distribuição eletrônica, devemos colocar mais uma camada na sua distribuição dos elétrons e ficar com 8 elétrons naquela última camada. Não entendeu? Vou dar um exemplo. Olha só, o bromo ele tem 35, o número atômico, ok? Então, a primeira camada, ela tem 2 elétrons, a segunda camada, ela possui 8 elétrons, a terceira camada, 18 elétrons e a última camada, 7 elétrons. Então, ele está tendendo a ficar na sua última camada com 7 elétrons, ele está, mas olha só a camada anterior. A camada anterior, ela tem 18 elétrons. Ok? Entendido? Vamos para esse caso particular, certo? Nós temos o cálcio. Cálcio, com esse exemplo aí, ele tem um número atômico o número de nêutrons, número de nêutrons. Que número de nêutrons, rapaz? Ele tem um número atômico 20. Ok. Na distribuição eletrônica, ele vai ter na primeira camada 2, na segunda camada 8, na terceira camada, na somatória aí, ele ficaria com 10. Não é verdade? 2 mais 8, 10, mais 10, 20. Pois bem, mas não é. Não é. A sua última camada, ela não vai poder ser 10. Lembra lá de cima? Lembra? Quando eu falei que ele tem que terminar com 8 elétrons? Pois bem, é isso aí. Então, o M, ele vai possuir 8 elétrons e nós vamos colocar a camada N com 2 elétrons. E aí está a distribuição dos elétrons em relação às camadas. Quando a gente for falar em relação à distribuição eletrônica por subnível, aí eu vou te explicar bem direitinho o porquê que não fica M10 e sim M8, N2, ok? Vamos à frente, certo? Passando adiante, a gente tem um estudo em relação às camadas que a gente já viu, K, L, M, N, O, P e Q, são as 7 camadas. Pois bem, mas a gente não sabe exatamente onde que se localiza os elétrons. Sabe que ele fica na camada, mas não sabe aonde. Fica lá jogado? Não. Aí é onde veio um físico, um químico muito importantíssimo, certo? O Sommerfeld. Sommerfeld, ele simplesmente, ele denominou, ele mostrou aonde fica dentro da camada, mais aproximadamente, os elétrons. E ele vai ficar onde? Isso mesmo, nos subníveis. Aí foi quando começou o estudo dos subníveis. Certo? Então, o pesquisador Sommerfeld, ele chegou a uma conclusão. Qual foi? Que os elétrons de um mesmo nível lá, ele não ficava à solta, certo? Então, ele tinha uma distância. E essa distância de trajeto, que antigamente era só circular, ele era elipse, é uma elipse também. Então, ele mostrou, ele provou que existiam os subníveis. E esses subníveis ele denominou de S, P, D e F. Pois bem, e cada subnível desse contém, aí sim, cada subnível desse que se localiza lá no nível, que o nível é a camada eletrônica, cada subnível contém uma quantidade máxima também de elétrons. O subnível S, ele só possui 2 elétrons. O subnível P, ele só suporta 6 elétrons. O subnível D só suporta 10 e o subnível F só suporta
14 elétrons, certo? Na nossa distribuição, eu vou mostrar a vocês agora como foi que ficou em relação a nível e subnível. K, 1s1, L, S2, M, 3S, 3P, 3D. N, 4S, 4P, 4D, 4F. E aí sucessivamente, como vocês estão vendo. Lembra que eu falei antes que o cálcio ele era 20, não era isso? E ele não poderia terminar em 3, M10, não era assim, né? Por quê? Porque o cálcio tá lá, ó. Ele termina em 3? Não, ele passa para ter 4 também. O subnível, na verdade, o nível 4. Qual é o nível 4? O N. Pois é, vamos lá. Ó. O K, ele só possui 2. Por quê? 1s2. Vocês estão vendo aí? Aqui em cima. Pois é, 2. Muito bem. Vamos lá. Colocando 1s2, já foi. Certo? Aí agora, a gente vai para o segundo nível, que é L2S2, 2P6. Muito bem. Aí já foram 10 elétrons. Pois bem, então vamos no próximo. Depois de 2P6, nós temos quem? 3S2. Pois bem, continuando. 3P6, só que depois do 3P6 não é o 3D. Depois do 3P6 vai ser o 4S2. Isso! 4S2 que classifica e denomina que ele vai terminar no nível 4. No caso, N igual a 2, como eu falei para vocês. Oxê, como assim? Mas a gente não está vendo aqui que ele vai de cada nível horizontal? Pois bem, aí foi que começou um rapazinho chamado Linus Pauling. Esse mocinho aqui do meu lado, tudo bom? Ele descreveu, ele desenvolveu um diagrama. Isso. E esse diagrama, se fosse eu, ficaria diagrama de Rafael Mendes, mas não foi. Então, normal que seja diagrama de Linus Pauling, cientista, então ele colocou o nome dele no diagrama, perfeitamente, certo? Então, ele desenvolveu um diagramazinho que todo mundo sabe qual é. É o diagrama de Linus Pauling, certo? Só que antes ele mostrou o grau de fortaleza, no caso. Qual o subnível mais forte, que tem mais energia, certo? Que está aqui em cima. No caso, F maior do que D, maior do que P, maior do que S, ok? Então vamos lá. Vamos ver como que ficou o diagrama de Linus Pauling, certo? Nós estamos aqui vendo nessa imagem, na distribuição dele. Muito interessante, certo? Só que, vamos lá, para estabelecer uma distribuição eletrônica, nós vamos ter que fazer essas setinhas aí, ó. Tá, bonitinha. Vamos dar um exemplo. Eu tenho o lítio, certo? Nesse exemplo aí. O lítio, ele possui 3 de número atômico. Então, vamos lá. 1s2, 2s1. Por que S1? Porque eu só tenho 3 elétrons, então 3 prótons também, então ele termina aí, ok? Só que vamos identificar quem é quem, belezinha? Como assim? Simples, simples, simples. O 1, como a gente já sabe, ele vai ser o quê? O nível de energia ou a camada eletrônica, beleza? Não esquece. O S, ele vai ser o nosso subnível ou
Szinho que você quer chamar, certo? O subnível. E o 2? O 2 é o número máximo de elétron que aquele subnível suporta. Ok? Então, qual é a diferença entre camada de valência ou subnível mais energético? Opa, camada de valência é a mesma coisa de camada eletrônica. Ok? Então, vamos lá. Belezinha? Passa na frente. Camada de valência é a última camada que ocupa os elétrons. É aquela última camadazinha, certo? É a camada de valência. E o subnível de energia é identificado por o último subnível descrito numa distribuição eletrônica. Como? Não entendi. Não, vou te mostrar agora no mais exemplos para você. Vamos lá de novo. Na distribuição eletrônica, pausazinha para água. Só para molhar a garganta. Nós temos aí aquele exemplo do slide anterior, certo? Então vamos identificar. O lítio, como a gente já fez, terminou em 2S1. O que seria esse 2S1? Vamos lá na frente. O neônio, ele terminou em 2S2, 2P6. Ok. O sódio, ele terminou em 3S1, certo? E o nosso querido ferro terminou, ele terminou em 3D6. Ok. Então vamos ver o que vai ser o quê, tá? Quem vai ser quem? Logicamente. Quem vai ser camada de valência ou quem vai ser subnível mais energético? Vamos à frente. Camada de valência vai ser nada mais, nada menos do que 2S1. Perfeito. No primeiro exemplo. No segundo exemplo, vai ser 2S2, 2P6. Ótimo. No terceiro exemplo, vai ser 3S1. Até então, tá perfeito. E no quarto exemplo, vai ser o quê? A camada de valência, a última camada de valência. Então, vai ser quem? A última camada de valência vai ser 4S2. Por quê? Porque aquela camada, a última camada, já está dizendo. A primeira camada é 1, a segunda o 2, a terceira está aí, ó, 3S2, 3P6, 3D6. Não é a última. A última camada de valência vai ser 4S2. Tudo bem. E quem vai ser o subnível mais energético? No primeiro exemplo, vai ser o mesmo, 2S1. Muito bem. No segundo, o mesmo do mesmo jeito, 2S2, 2P6. No terceiro exemplo, continua a mesma coisa. A camada de valência vai ser onde terminou os elétrons, porque vai ser o subnível também mais energético. Ok. E no quarto exemplo, aí sim, vai ter uma diferença, certo? No quarto exemplo, nós vamos ver que a camada de valência vai ser 4S2, como a gente já falou. E o subnível mais energético vai ser 3D6. Essa é a grande diferença entre camada de valência e subnível mais energética. Não entendeu? Vamos dar só um feedback bem rápido. A camada de valência vai ser, na distribuição, a última camada a ser distribuído. Ok. A última camada nesse exemplo foi o 4, camada 4, certo? E o subnível mais energético vai ser aquele subnível que termina a distribuição eletrônica. Então, nesse exemplozinho aí 4, vai ser quem? 3D6, porque terminou na terceira camada, mas no subnível D6, ok? O subnível D não foi completo, então terminou nele, belezinha? Esse foi nosso feedback em relação à camada de valência e subnível. Agora nós vamos passar a ver distribuição eletrônica de íons. Pois bem, íons. Quando eu falo em íons, eu tenho que me lembrar que um íon, quando ele é positivo, ele é chamado de cátion. No caso, ele tem cargas positivas, ele é chamado de cátions. Isso mesmo. E
Também lembrando lá de semelhança atômica que a gente já viu, eu não posso dizer que elemento iônico possui o mesmo número atômico de um elemento neutro, certo? Então, elemento neutro, Z é igual a E, perfeito? Elemento iônico, Z é diferente de E. O número de elétrons vai mudar e eu vou te mostrar agora nesse exemplozinho do ferro, certo? Vamos lá. Se eu tenho um elemento, deixa eu dar uma voltada aqui só para não estragar a surpresa. Se eu tenho um elemento iônico positivo, de carga positiva, ele é chamado de cátion. Isso. E se é positivo, então ele vai perder elétrons. É isso aí. É mais fácil quem tem muito dinheiro perder do que tem pouco dinheiro que não tem nada mesmo, vai perder o quê, né? Então, quem tem mais, quem tem carga positiva, sempre vai perder elétrons em relação à ionização, ok? Então vamos lá, o ferro. Ferro mais 2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Isso aí. Então, a gente tem que ver o quê? Que ele irá perder 2 elétrons, não é isso? Não é isso que está escrito aqui? É isso aí mesmo. É um íon, um cátion, mais 2. Então, se ele é mais 2, eu vou tirar da sua última camada, viu? Qual é a última camada? Tá aí, ó. Ela é mostrada como o 4, camada 4. Lembra do exemplo lá que eu falei? Em relação ao subnível mais energético e a última camada. Então, a última camada aí vai ser o 4s2. Se é o subnível 2 e ele vai perder 2 elétrons, então olha o que vai acontecer. Ele vai perder ficando só em 3s6. Perdendo o átomo de ferro, perdendo 2 elétrons. Ok? Pois bem, passando aí, nós vamos estudar também quando ele ganha elétrons. Quando ele é positivo, ele perde. Quando ele é negativo, ele ganha, certo? E quando ele ganha, ele é chamado de ânion. Muito bem. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um enxofre 16. Enxofre menos 2. Ok. Como é que ficaria o enxofre menos 2? Simples. Eu tenho 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Veja que na distribuição eletrônica ele já ganhou 2 elétrons. 2 mais 2 mais 6, 10. Mais 2, 12. Mais 6, 18. Então, inicialmente, vocês estão vendo aí que ele é enxofre 16. Só que ele tem uma carga negativa. Tendo uma carga negativa, ele irá ganhar elétrons. Ok? Belezinha. Então, carga negativa ganha elétrons. Carga positiva perde elétrons. Não esquece disso. Beleza? Então vamos lá. Agora nós vamos estudar, só uma pausa. Nós vamos estudar agora os orbitais. O que são orbitais? A gente vai falar, eu irei falar agora e a gente vai aprender o que são, certo? O princípio, quando eu vou falar de orbitais, eu tenho que falar do princípio da incerteza de Heisenberg. Pois bem, e qual é esse princípio da incerteza de Heisenberg? Simples, ele estabeleceu que não é possível calcular a posição e a velocidade de um elétron no mesmo instante. Pois bem, é isso mesmo. Eu também posso falar na regra de Hund. Isso, irei falar um pouquinho mais à frente, certo? Mas, inicialmente, temos que saber o princípio de Heisenberg, que ele não deixa, ele mostra que não tem como você calcular exatamente a posição
e a velocidade no mesmo instante, certo? Então, o subnível S, ele vai possuir apenas um orbital esférico, certo? Como assim? Desse jeito aqui, ó. Ele, geometricamente, ele nos mostra que ele é um orbital esférico. Por quê? Pois ele só possui 2 elétrons, mas sem ser geometricamente, ele é denominado como esse quadradinho aí, tá? Então, didaticamente, a gente mostra que a representação dele é esse quadradinho aí, aonde vai ficar os elétrons guardadinhos nele, certo? Então, o subnível S, ele possui um único orbital, certo? O subnível P já é diferente. Ele possui 3 orbitais. Pois é, esses orbitais é nessa formazinha aqui, ó. Olha aí que coisa estranha. Pois é, ele é um tridimensional, certo? Ele vai possuir PY, PZ, PX, certo? Ele é um duplo ovoide. É isso mesmo. É estranho, mas é isso mesmo. O duplo ovoide é o quê? É isso aqui, ó. Ele tem uns ovais, ele é ovoide, certo? Ele tem essa aparênciazinha aí e vai ser uma coisa mais tridimensional. Aí vamos lá. O subnível P, ele possui quantos orbitais? 3 orbitais, certo? Possuindo 3 orbitais, então ele vai, logicamente, como a gente já falou, ele vai conseguir ter mais elétrons do que o subnível S, que só possui um orbital. Não é isso? Pois bem, o subnível D, já o subnível D, ele possui apenas 5 orbitais. Apenas, né? Não, ele possui isso tudinho. Pois é, ele possui 5 orbitais e o subnível F possui 7 orbitais. Vem cá, vamos falar bem claro. O que danado é esse orbital? Esse orbital, bem claro, bem jogado, bem natural, eu posso dizer que esse orbital é a casinha onde fica os elétrons. Isso mesmo, é onde os elétrons vão se localizar. Então, no subnível S, só possui 2 elétrons. E esses 2 estão em um orbital. Ok? Então, no subnível S, só possui um orbital e esse orbital possui 2 elétrons dentro. O subnível P possui 3 orbitais. E para cada orbital, eu tenho 2 elétrons, certo? Por isso que eu tenho 2, 4, 6 elétrons. No subnível D, eu tenho 5 orbitais. Ele suporta quantos elétrons? 2, 4, 6, 8, 10 elétrons. No subnível 14, já disse a resposta. Mas no subnível F, ele possui quantos orbitais? 7 orbitais. No caso, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 elétrons. Belezinha? Então vamos lá no estudo dos orbitais e vamos falar do princípio da exclusão de Pauling. Pois bem, o que fala do princípio da exclusão de Pauling? É simples. Em um mesmo orbital, naquela caixinha lá, encontra-se, como eu falei, no máximo 2 elétrons. E esses 2 elétrons, eles são reconhecidos como spin. Pois bem, a partir de agora você não vai chamar mais de elétrons, você vai chamar de spin, certo? Spin. Spin não é um espirro, não. É o nome dado ao elétron, um spin, ok? Pois bem, então, esse spin, ele é completamente um oposto ao outro, certo? Um fica para cima e o outro fica para baixo. Eu tenho uma setinha aí.
um rodando para a esquerda e o outro rodando para a direita. Eles sempre vão ficar em rotação. Belezinha? Então, spin sempre opostos em rotação. Belezinha? Pois bem, passando, como eu tinha falado, agora nós vamos falar sobre a regra de Hund. E o que fala a regra de Hund? É simples. Coloca-se um elétron em cada orbital, da esquerda para a direita, certo? Eu tenho os orbitais aqui, belezinha? Então, eu coloco da esquerda para a direita, quando eu for fazer minha distribuição eletrônica. Então, um elétron, dois elétrons, 3, 4, 5. Quando eu completar todos, vamos dar um exemplo do orbital P. Tem 3 orbitais. Desculpa, subnível P. Tem 3 orbitais. Então, se eu tenho P4, então eu vou colocar um elétron, segundo elétron, terceiro elétron no terceiro orbital. O quarto elétron eu coloco de cabeça para baixo no primeiro orbital. Então, eu pego da esquerda para a direita e vou fazendo minha distribuição eletrônica. Quando eu chegar no último, eu volto para o primeiro e vou até terminar a minha sequência de elétrons. Entendeu? Vamos mostrar no exemplo. Eu tenho 3P5, tá aqui no cantinho te mostrando o exemplo. Eu tenho, terminou em P, subnível P, eu vou possuir 3 orbitais. 5 elétrons, então eu tenho primeiro orbital, 1 elétron, segundo, 2, terceiro, 4 e o último elétron aí no meu segundo orbital, no orbital do meio. Belezinha? Mais um exemplo só para ficar claro, certo? Bora lá. 3D8. Pois bem, o D é um subnível que ele possui 5 orbitais. O P possui 3, o D possui 5. Então, vamos distribuir os 8 elétrons nos meus 5 orbitais. Vamos lá, certo? 1 elétron, 2 elétrons, 3, 4, 5. Opa, acabou meu orbital. O que é que eu faço? Eu volto para o primeiro e continuo. Só que ao contrário. Lembra disso? Setinha para cima, setinha para baixo. Spin para cima, spin para baixo. Então, onde é que eu estou? Sexto, né? Sétimo, oitavo. Muito bem. Perfeitamente. Então, a gente viu a regra de Hund, certo? Que ele fala que, primeiramente, a gente viu o princípio da exclusão de Pauli, que ele fala que um spin, né, ele é oposto ao outro, eles rodam opostos, e um para cima e um para baixo. E nós vimos a regra de Hund, que temos que inicialmente colocar na distribuição eletrônica nos orbitais da esquerda para a direita e um por vez. Eu não posso fazer dois. Não, eu tenho que primeiro, segundo, terceiro. Quando eu terminar o orbital, eu volto e continuo fazendo a minha distribuição eletrônica. Ok? Agora, o que eu tinha falado para vocês era em números quânticos. Representação quântica. Certo? Então, a representação quântica, nós temos 4. Quais são as 4? Simples. Primeiro, número quântico, ou número quântico principal. Letrinha do número quântico principal é a representação do Nzinho, certo? Quem vai ser? Quem vai ser? Quem vai ser? São os níveis. Muito bem, tá aqui mostrando isso. São os níveis. Então, número quântico principal são aqueles níveis lá, a camada
eletrônica que a gente já viu. E a camada eletrônica é baseada em quê? Número quântico principal vai ser KLMNOPq, ok? As 7 camadas que a eletrosfera possui. Perfeito? Então vamos lá. Agora eu tenho que classificar a minha camada eletrônica, o meu número quântico principal, de o K é representado por 1, o L por 2, o M por 3, o N por 4, aí até o 7, belezinha? Então, número quântico principal, representado pela letra N, nada mais, nada menos do que as camadas eletrônicas representadas anteriormente, ok? Então, número quântico secundário, representado pela letra L. Cuidado, esse Lzinho é perigoso, vamos prestar atenção. Quem vai ser o número quântico secundário? Esses bonitinhos aí que faltavam eles aparecerem. Os subníveis. Não é nada, nem um bicho de 7 cabeças. Só que tem um detalhe agora. Eu não falei que o número quântico primário, eles não possuem uma numeração? Pois bem. Um valor? Pois bem. O número quântico secundário também. O subnível S, ele vale 0. O subnível P, ele vale 1. O subnível D, ele vale 2. E o subnível F vale 3. Muito bem. Olha aqui no quadrozinho a representação do que eu falei em relação a número quântico secundário e ao número quântico primário. Beleza? Temos aqui, ó. Vamos ver? Presta atenção. Cada nome, no caso, cada letra representada, ele vai conter um valor. Então, o nível vai valer o primeiro K, segundo, no caso, L, terceiro, M, N, O, P, até 7, certo? O subnível, número quântico secundário, letrinha L. Se eu disser qual número quântico secundário de um elemento que terminou em 3P8, não pode, 3P4, opa, P, então sendo P, o L, número quântico secundário, vai valer 1. Muito bem, perfeito. Vamos passar para ver número quântico magnético. O que quer falar, o que significa o número quântico magnético? Falar em magnético, o que é que vem logo à cabeça? Isso, os spins lá, aquela órbita. Isso, então o número quântico magnético é identificado o orbital. Nada mais é o orbital, lá no espaço, a orientação espacial, certo? E ele varia de L menos e L mais, certo? Como assim? Olha na tabelinha. Vamos lá. O subnível S, ele tem o número quântico secundário igual a 0, beleza? Quantos orbitais ele tem? Só um orbital. Então, o número quântico magnético dele é 0. Ok, tudo bem. O subnível P, quanto que vale o número quântico secundário, o L? Vale 1. 1? Não é 1? Beleza. Então, vamos lá. Quantos orbitais tem o P? Tem 3 orbitais. Se ele é 1, então ele varia de menos 1 a mais 1. Então, o número quântico magnético dele varia de menos 1 a mais 1. 0, menos 1, mais 1. O D tem 5 orbitais. Ele possui número quântico secundário, 2. Ele possui, não é 2? Então, ele possui 5 orbitais, então ele vai variar de menos 2 a mais 2. Ok? É como eu falei no bizuzinho aí. O L, ele vai variar de menos para mais. Se o número quântico secundário for 3, ele vai variar de menos 3 para mais 3. É simples.
Entenderam? Não tem o que complicar. É só ver a tabelinha e não tem o que complicar. Ele possui 5 orbitais, certo? Se ele possui 5 orbitais e o subnível vale 2, 0, menos 1, menos 2, mais 1, mais 2. Simples, simples. Belezinha? E o F, ele vale 3. Se ele vale 3, então ele varia. O número quântico magnético varia de menos 3 para mais 3. 0, menos 1, menos 2, menos 3, mais 1, mais 2, mais 3. Belezinha? E agora, por final, o número quântico de spin, representado pela letra S. Identifica o meu querido spin, a rotação do spin. Eu falei para vocês, não falei? Que o spin ele era sempre rotacional e sempre diferente, não é verdade? Então vamos lá. Ele vai variar. Spin para cima, setinha para cima, vale menos 1, meio. Então, spin para cima, menos 1, meio. Isso. Spin para baixo, vale mais 1 meio. Vamos lá de novo. Spin para cima, menos 1 meio. Spin para baixo, mais 1 meio. Veja que assim, para cima tende a crescer, né? Só que para cima, negativo. Para baixo, positivo. É o contrário. É quase igual lá o íon. Cátion mais perde. Ânion menos ganha. O spin vai ser praticamente essa diferençazinha, certo? Spin para cima, negativo. Spin para baixo, positivo, ok? Lembrando aí, vocês podem ver essas duas bolinhas aí, que é a representação do elétron, certo? Do spin, logicamente, né? Então, ela é sempre rodando. Perfeito. Então, hoje nós ficamos com esse assunto. Acabou? Não, não acabou. Vamos fazer um exercíciozinho para fixar o conteúdo, ok? Então vamos lá. Vamos ler o exercício. Para o elemento do ferro, eu tenho um número atômico igual a 26, ok? Então, para o elemento do ferro, tem um elemento lá ferro com o número atômico 26. A alternativa verdadeira que indica o conjunto de números quânticos dos últimos elétrons é do último elétron é. O que ele quer dizer com isso? É simples. Ele vai querer saber quem é número quântico primário, secundário, magnético e o spin. Belezinha? Então vamos lá fazer inicialmente a distribuição eletrônica. 26, então nós temos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Terminou em 3d6. Terminando em 3d6, eu sei que eu tenho 5 orbitais. Sabendo que eu tenho 5 orbitais, por quê? Terminou em D. D, 5 orbitais. Então, vamos distribuir os elétrons. 1, 2, 3, 4, até chegar em 6 elétrons. Distribuiu? Então, agora nós vamos simplesmente identificar. Número quântico primário, quem vai ser? 3d6. Vê só. 3d6. Número quântico primário? Muito bem. Número quântico secundário? Terminou em D. Se terminou no subnível D, número quântico secundário vai ser 2. Muito bem. Aí eu quero ver agora. Número quântico magnético. Terminou em D, ele vai variar de quê? De menos 2 para mais 2. Não foi assim que a gente viu? Pois bem, aonde que o elétron parou? Aonde que a distribuição eletrônica parou? Parou em, vamos lá, eu tenho 5 orbitais. O do meio está preenchido,
o da ponta mais para lá também, o da última de lá é o que não está completo, certo? Então, se terminou lá, eu sei que ele terminou no último orbital lá, certo? E é menos 2. Menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2. Se terminou nesse aqui primeiro, menos 2. Pois bem, vamos lá. O spin terminou para cima ou para baixo? O último spin para baixo. Muito bem. Terminou para baixo, sinal mais um meio, positivo. Terminou isso aí, classificou bonitinho, então nós temos só uma única letra, letra C. Fácil, fácil, fácil. Você está vendo que você aprendeu a distribuição e o desenvolvimento. Você descobriu e aprendeu como fazer o número quântico primário, secundário, número quântico magnético e o número de spin. Mas vamos ver essa outra questão. Vamos lá. Considere a configuração eletrônica a seguir do átomo de oxigênio no seu estado fundamental. Está lá no seu estado fundamental, lá bonitinho, certo? Ele está mostrando aí 1s2, 2s2, 2 no caso seria o quê? 2p4, não é? O oxigênio termina em 2p4. Só que aí ele dividiu, ele colocou no orbital P, né? Ele colocou um em cada um. Então ficou 2p2, 2px2, 2py1, 2pz1. Precisava fazer isso? Não, mas a questão fez. Não tem problema. Com você agora não tem mais problema, já que você já aprendeu. Então vamos lá. Os números quânticos do último elétron da camada de valência desse átomo são. Tá, você aprendeu, então distribui aí para mim e mostra como que ficou. Como eu falei, subnível P, ele vai terminar aonde? Ele vai terminar em Px, Py, Pz. Ok. Então, nós temos 3 orbitais, nós temos 4 elétrons e nós temos a nossa divisão aí. Então, nós distribuímos um elétron, segundo, terceiro elétron. E o último elétron para baixo, certo? Terminando a minha distribuição eletrônica. Então vamos lá, o número quântico primário que eu já mostrei aí vai ser quem? Terminou em 2, P, então se terminou em 2, número quântico primário 2, muito bem. Número quântico secundário, falei direto, P, terminou em P, vai ser 1, muito bem, isso mesmo, perfeito. E lá, professor, se o número quântico secundário é 1, o Lzinho é 1, então o magnético ele vai variar de menos 1 para mais 1. É só olhar onde o elétron ficou, aonde terminou o elétron. Foi no menos 1. Muito bem. Então, número quântico magnético, menos 1. Spin para baixo, ele vai ser positivo. Então, questãozinha fácil, fácil, que você não pode mais errar. Belezinha? Galerinha, esse conteúdo, ele tem muita gente que diz que ele é complexo, mas não é, certo? Só precisa você ver os detalhes, ok? Eu espero que você tenha tirado todas as suas dúvidas, toda aquela complicação que você pensava que tinha, não tem mais, certo? Então, a aula de hoje fica por aqui. Gostou da aula? Ok. Me segue lá no Instagram. Se inscreve no canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve lá no canal. Ou me segue lá no Telegram. Belezinha? Depois iremos postar mais aulas, mais videoaulas para vocês. Ok? Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.